Bom, e quando falamos sobre a ótica do pragmatismo, o que se entende é que tudo que é pragmatismo é tudo aquilo que é prático. E a partir disso nós vamos numa cultura onde todo o enredo e contexto desse vídeo vai ser sobre pragmatismo, mas sobre a ótica do que em tese deveria ser. Quando se fala na ótica do pragmatismo, nós entendemos como tudo aquilo que é prático. O próprio pragmatismo, a definição é prático. Só que os relacionamentos sobre a ordem pragmática, a ótica pragmática, elas nos fazem ter um pouco de dúvida e receio se isso é de fato. Quando olhamos para os relacionamentos modernos, quando se fala modernidade, sempre se fala muito no tocante ao modernismo, ao modernidade líquida e tudo mais. E a partir disso, o que entendemos? Entendemos que a modernidade líquida de Zygmunt Bauman, ela define muito bem a modernidade, ou seja, os relacionamentos, eles começam a dar aquele tempero de que é tudo descartável. Ou seja, se um relacionamento hoje ele se inicia de um ponto de vista da modernidade, da cultura, pelo menos na sociedade brasileira, é muito fácil ser resolvido, como frases que tem falado muito por aí e que ganharam força, como se não der certo, tudo bem, você arruma outro. Ou se não der certo, pelo menos você tentou. E quando a gente olha pelos relacionamentos dessa forma mais hedionda seria moderna. Quando olhamos dessa forma moderna, entendemos que existem linhas. A mesma linha que é essa linha que fala sobre isso, não é a mesma linha que fala sobre o casamento, o cristianismo. Então, quando falamos de relacionamentos sobre a ótica pragmática, a primeira linha que a gente tem que definir é quais são as crenças, quais são os valores, qual é a cultura. Porque talvez a cultura de um evangélico que segue as escrituras talvez não é a mesma de alguém que não segue. Agora imagina um ateu. Imagine um ateu que tenha raízes filosóficas diferentes de alguém cristão. Porque entende como que a ótica pragmática não dá para se definir tão simples assim, mesmo se você for pela ótica pragmática da igreja, ela é uma cultura diferente da outra da filosofia ocidental, que são aquelas filosofias que cresceu muito nos últimos 10 anos. Elas cresceram muito nos últimos 10 anos e a partir disso elas vieram para a América do Sul, e a partir do momento que ela veio para a América do Sul, América Central, ela tem se tornado um tipo ali de área a ser estudada e praticada. Então, sobre a ótica pragmática, não se consegue definir simplesmente, tão simplesmente em estudo, em artigo. O que se define são qual é a cultura, qual é a definição. E claro que se você pegar pelo lado relativo, ainda piora a situação. Tá, Kennedy, você me falou sobre a cultura, certo? Você me falou sobre pontos de vista, beleza, mas qual é a sua? A questão aqui é entender o relacionamento de uma forma sagrada, tá? Independente da sua crença, você tem que olhar, ou pelo menos necessariamente seria como base, isso eu estou falando uma opinião pessoal, então não estou falando para você seguir ela, mas uma opinião. Que na verdade tem várias bases por detrás disso, não só algo simples. Quando olhamos para os relacionamentos sobre a ótica pragmática, entendemos a primeira coisa dos relacionamentos, talvez seja o diálogo. Ah, tá, mas isso é muito simples. Depende muito. Depende muito do que é um diálogo bom para você. Um diálogo bom é saber ouvir o outro, por exemplo. E claro que eu estou falando aqui, não estou falando conselhos, estou falando sobre a ótica pragmática. Não se consegue definir tudo sobre uma ótica pragmática, mas consegue definir
algumas, pelo menos, teses do que pode funcionar, do que pelo menos consegue contextualizar. Não estou falando que isso tudo vai resolver o seu casamento, que está aí há 20 anos e você está com problema. Não é isso. A questão é, existe pontos, existe lados de raciocínios que nos empregam muito bem sobre a ótica pragmática. Principalmente quando você olha para um casal jovem que está iniciando e eles ainda não têm nada. Mas a esperança deles qual é? A esperança deles é ter um futuro melhor, é construir algo. Então, sempre que você for olhar para o relacionamento, olhe para onde você quer chegar. Onde você quer chegar é um bom ponto de partida. Porque se você está a um trem e você não sabe para onde está indo, você concorda comigo que para onde você vai tanto faz, porque você não sabe para onde você está indo. Agora imagina se você sabe aonde esse trem vai e aonde você quer chegar. Com certeza, imagine com uma pessoa do seu lado. Então, claro que eu estou falando aqui também de relacionamento sobre uma ótica heterossexual. Né? Não estou falando aqui sobre uma ótica, eu não entendo essa outra área. Então eu não posso falar do que eu não sei, eu posso falar do que eu sei. Então a partir desse momento eu falo do que eu entendo e do que eu sei, pelo menos em base. E através disso eu vou explanar meu conhecimento. Eu não sei sobre essas outras ondas que têm crescido muito no mundo, eu não sei te definir você homem com homem, mulher com mulher. Não, eu consigo te definir para você heterossexual, homem que quer se casar com uma mulher que quer se casar com um homem. E aqui nem estou falando de apenas casamento. Eu nem estou falando do casamento em si, eu estou falando do relacionamento. Então, o relacionamento, o que ele define? Ele define o relacionar. E o que esse relacionamento ele define? Ele define que existe fases. A fase inicial é a fase da paixão. A fase da paixão ela dura em torno de 2 anos e meio. Mas você concorda que não vai ser sempre a paixão que vai prevalecer. Então vai ter um momento que o casal vai dar uma esfriada, uma baixada, eles vão achar que o amor acabou. E aí que muitos casais erram, porque eles pegam esse simples acontecimento, essa simples fase, e eles acham que acabou o amor, que acabou o relacionamento deles, que eles se distanciaram muito, que eles estão muito diferentes. E isso é normal que aconteça. O que não é normal acontecer é alguém levantar a mão para outra pessoa, e isso é totalmente diferente. E eu nem estou falando aqui sobre pautas, não adentra pautas, ideologia, eu só estou falando aqui sobre uma questão do bom senso. E talvez você deva entender também que relacionamento, o que muita gente hoje fala assim que relacionamento não é pra mim, relacionamento eu já tentei, mas talvez quando uma pessoa fala algo e você não concorde, talvez você está olhando segundo o seu ponto de vista. E isso é uma coisa que ajuda muito a você querer atrapalhar tudo. Porque quando alguém fala uma coisa pra você e você vai pelo ponto de vista seu, do que você está pensando, você tem que talvez parar um tempo e entender o que a outra pessoa, da outra cultura, que viveu cultura diferente, lugar diferente, crenças diferentes, pais diferentes, regiões diferentes. Então imagina, são vários fatores que fazem com que as pessoas desentendem. Principalmente um casal, é alguém, um homem, uma mulher que estão aí justamente se relacionando. Então é totalmente diferente, entende? Esse vídeo ele vai ter mais partes, porque sobre a ótica pragmática não dá para se falar em um vídeo só, e eu vou já encerrar o vídeo. Mas sobre a ótica pragmática, a primeira coisa que eu te falo, que pode parecer contraditória, é que nem tudo é pragmatismo, ou melhor, quase nada. O que se dá para definir como pragmatismo é tudo que é aquilo que se dá clareza mental. Tudo que eu falei aqui é algo que dá clareza mental para você. E a partir dessa clareza mental, você começa a abrir a sua mente, a ter uma expansão de consciência, e a partir disso você tomar decisões que talvez sejam bom para vocês. Então, chama a outra pessoa para ver esse vídeo também. Não assista só você homem, não assista só você mulher. Vocês precisam entender que
Ou não, vocês não precisam, mas vocês querem, e o querer vem antes do precisar. Então, vocês querem entender o outro, mas a dificuldade é justamente em não entender o outro. Então, talvez você tenha que analisar que essa pessoa veio de cultura diferente, lugar diferente, momento diferente. É claro que isso não é justificativa, por exemplo, para uma traição. Isso não é justificativa, por exemplo, para uma pessoa bater na outra. Exemplo, sei lá. Então, existem coisas que foge do bom senso. Foge do bom senso. Mas, por exemplo, uma pessoa deixar não sei, a toalha na cama, talvez seja uma coisa que a pessoa acostumou quando ela era solteira. E talvez faz tempo, talvez vocês faz 20 anos que estão juntos, mas essa pessoa, ela tem uma coisa nela que não consegue fazer com que ela mude. E essa coisa, normalmente, é uma dissociação cognitiva. E ela faz com que isso seja um padrão definido. Ela não consegue mudar isso. Mas ela consegue, talvez, pelo tempo. Se ela faz isso há muitos anos e não mudou, é um pouco difícil, mas essa pessoa ainda consegue mudar. E esse vídeo, eu vou encerrar por aqui. Existe muito conteúdo ainda para explicar. E eu vou explicando ao longo desse conteúdo. A playlist vai ser relacionamento sobre a ótica pragmática.